Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de matemática. E nessa aula, vamos aprender a definir quantidades apropriadas para realizar uma modelagem. Para começar a conversar sobre isso, eu coloquei aqui na tela dados referentes a dois sites diferentes, o site A e o site B. A minha pergunta para você é: qual dos dois sites é mais produtivo? Talvez você esteja se perguntando agora, o que significa ser produtivo? Em um nível muito alto de complexidade, você pode ver a produtividade como a eficácia de algo na produção. Ou seja, para uma determinada quantidade de entrada no processo, quanta saída você está obtendo? Se você quiser ser um pouco mais exato em relação a isso, você pode compreender essa ideia como a taxa de saída por entrada. Mas tudo isso leva a gente a uma pergunta: quais são as entradas e quais são as saídas? Bem, depois de toda essa discussão, que tal você pausar esse vídeo agora e pensar em como você mediria a produtividade ou como realizaria uma comparação entre a produtividade desses dois sites? Existem diversas maneiras de fazer isso, então pense um pouquinho e brinque bastante aí com esses dados que temos aqui nessa tabela. Ok, vamos pensar nisso juntos aqui agora. O que eu vou fazer primeiro é olhar para cada uma dessas linhas e pensar se elas são uma entrada ou uma saída. O número de redatores... Bem, você precisa dos redatores para produzir o site, não é? Então, eu consideraria isso aqui uma entrada. Embora, se você fosse o chefe do RH, o chefe dos recursos humanos, e você fosse a pessoa que estivesse contratando redatores, isso aqui poderia ser considerado uma saída. Mas se estamos apenas pensando na criação de um site, precisamos de redatores para criá-lo. Então, isso aqui é uma entrada. Agora, o número de postagens feitas, ou seja, o número de postagens que foram realmente postadas, o número médio de palavras por postagem, a média de curtidas de postagem, a média de comentários de postagem, o número de novos assinantes, tudo isso parecem ser saídas. Se os redatores fizerem um bom trabalho, teremos a produção de muitas postagens. Vai ter muitas palavras sendo produzidas. As pessoas vão gostar desses trabalhos, então vão comentar sobre essas postagens. E, claro, com tudo isso, também teremos novos assinantes. Então, tudo isso daqui são saídas. E quanto à receita? A receita é quanto dinheiro um site obtém antes de ter que pagar suas despesas. Então, isso também deve ser uma saída. Porque se os redatores fizerem um bom trabalho, se o site for bem administrado, o site vai gerar muita receita. E as despesas? Bem, você precisa usar as despesas. Você precisa gastar com coisas como salário de redatores para criar seu site. E aí, com isso, gerar essa receita. Então, eu consideraria isso daqui uma entrada. Agora, o lucro. O lucro é a diferença entre o dinheiro que você obtém e as suas despesas, ou seja, quanto sobra. Bem, algumas pessoas costumam dizer que o objetivo de um negócio é gerar lucro. Esse é um resultado que você deseja maximizar. Sendo assim, eu consideraria isso daqui uma saída. Assim, a questão da produtividade realmente se resume a qual saída ou quais combinações de saída queremos descobrir a taxa que estamos gerando em relação a alguma entrada ou combinação de entradas. Sendo assim, uma forma muito simples de medir a produtividade nessa situação é a seguinte. Mas uma vez falando, existem várias maneiras diferentes de definir a produtividade. Mas aqui agora, vamos dizer que a produtividade é igual ao lucro por número de redatores. Portanto, teremos lucro sobre o número de redatores. Se definirmos dessa forma, qual site é o mais produtivo? Bem, o site A, nessa definição, teria uma produtividade de R$ 10.000 para 5 redatores. Portanto, teríamos aqui R$ 2.000 de lucro por redator. E qual é a produtividade de B utilizando essa definição? Bem, temos aqui um lucro de R$ 28.000 e temos 11 redatores. Então, vamos pegar a calculadora aqui para fazer o cálculo. Vamos dividir 28.000 por 11. Isso nos dá 2.000 e alguma coisa. Arredondando, temos 2.545. Então, temos aproximadamente R$ 2.545 de lucro por redator. Com base nessa definição de produtividade, o site B é o mais produtivo. Agora, e se fizéssemos algo mais simples? Algo que você possa achar ainda mais natural? Se a gente pensasse na produtividade como sendo o número de postagens por redator.
Vamos fazer isso aqui? Vamos definir a produtividade como sendo igual ao número de postagens dividido pelo número de redatores. Bem, nessa situação, o site A teria uma produtividade de 110 dividido por 5, que seria 22. 22 postagens por redator. E o site B teria 200 dividido por 11. Fazendo na calculadora aqui, 200 dividido por 11 nos dá... Bem, vamos arredondar isso aqui para 18. Afinal, queremos estimativas aproximadas. Então, temos 18 postagens por redator. Sendo assim, através dessa medida de produtividade, o site A é o mais produtivo. Enfim, espero que isso dê a você uma noção geral do que é a produtividade e uma ideia de que existem várias maneiras de medi-la. Claro, você poderia fazer coisas muito mais sofisticadas aqui. Você poderia, por exemplo, fazer uma combinação completa de saídas e dividir isso por uma combinação de entradas. Assim, você poderia definir a produtividade como, por exemplo, o número de postagens realizadas vezes o número médio de postagens. Aí, esse resultado você poderia adicionar a média de curtidas por postagens ou multiplicar esse valor pela média de curtidas por postagem, e aí adicionar isso aos comentários por postagem, ou multiplicar por esse valor também. E aí, depois pegar todo esse resultado e dividir pelo número de redatores, ou pelo número de redatores e despesas, ou apenas pelas despesas. A ideia geral é que você pegue alguma combinação das saídas, podendo ser apenas uma saída, e dividir isso por alguma combinação das entradas. Enfim, você pode realmente decidir como você quer combinar, matematicamente essas saídas e entradas. Espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!